Tá, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, Senhor, aqui estamos na Tua presença é real neste lugar, ó Deus. Senhor, aqui está a Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha nos alimentar, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus. Pai, fala que nós queremos te ouvir, ó Deus. Senhor, que qualquer voz que não seja a voz do teu Espírito, Senhor, que não tenha lugar nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, porque toda honra, toda glória, todo louvor é seu. É o que eu oro, Senhor, e eu te peço, ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando o Senhor me deu essa palavra, eu até falei assim, é muito óbvio, né? Dia 1º de janeiro, um versículo falando que o Senhor faz uma coisa nova, que sairá à luz. E eu falei assim, Deus, parece óbvio, mas na verdade, o Senhor, Ele quer nos lembrar nessa noite. Porque a palavra diz lá em Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E num primeiro dia de um ano novo, nós temos que buscar aquilo que nos dá esperança. Porque o Senhor, Ele tem coisas novas para mim e para você. Ele tem uma nova história. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as velhas coisas já passaram, tudo se fez novo. E isso não é só no momento do batismo. O batismo é o início disso, mas todos os dias nós temos que viver essa nova história. Todos os dias nós temos que viver essa novidade de vida, porque o Senhor, Ele promete que sairá a luz e que Ele porá um caminho no deserto e rios no ermo. O deserto é um lugar seco, árido, mas o Senhor promete rios. O Senhor promete fontes a jorrar. Ele promete rios no ermo. Aí você fala assim para mim, Sheila, 2022 foi tão difícil, mas o Senhor tem uma nova história para mim e para você. Esvazie a sua bagagem, as suas lembranças, tudo aquilo que te magoou, que te entristeceu, porque o Senhor, Ele tem uma nova história. Não entenda como sendo mais um ano, não, mas é uma nova oportunidade, porque não é somente o ano que muda, somos nós que mudamos. O Senhor quer fazer uma história em nós, a partir de nós. Porque nós somos os agentes de mudança. Somos nós que carregamos o Espírito de Deus. E somos nós que vamos fazer a mudança. Somos nós que vamos viver uma nova história. Amém? E o Senhor, Ele tem traçado coisas na Escritura, dando exemplos de coisas novas. Em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, como eu já disse, as velhas coisas já passaram. E o apóstolo Paulo também diz, olhando para as coisas que estão à frente, abandonando as que para trás ficaram. Sheila, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está no Senhor. O meu pastor, ele disse algo ontem que eu achei muito interessante, que nós apresentamos um projeto de vida pela fé, e ele falou assim, se o seu plano é para glorificar a Deus, Deus estará nesse negócio. Porque se você tem um plano, se você tem um projeto, se você tem um sonho e o seu objetivo é glorificar a Deus, o Senhor está nesse negócio. Então não temas que o Senhor é contigo, não temas que o Senhor te ajuda. Sheila, mas eu já ouvi isso, mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para você lembrar. É para você lembrar que você não pode parar, que você não pode desistir, que você não pode carregar coisas velhas e passadas na sua mala, mas que você tem que carregar coisas novas, mas que você tem que continuar se alicerçando e se alimentando na palavra. Em Mateus 9,16 diz, ninguém deita remendo no pano novo e veste velha. Cada coisa está no seu devido lugar.
Não tem como você pegar uma calça surrada, que você trabalhou com cimento, que você trabalhou na roça, e colocar lá um pedaço de seda. Não combina, não é? Ou a seda vai romper, ou o tecido vai romper. Então, para ser coisas novas, nós temos que estar com o coração novo, com o coração limpo, com o coração liberado, para que o novo de Deus venha entrar na nossa vida. Para que essa novidade, essa nova história, ela venha entrar na nossa vida. Porque não tem como o Espírito Santo agir num copo sujo, num corpo sujo, num coração sujo. Porque nós não tomamos água num copo sem lavar, não é mesmo? Nós temos que lavar o copo, nós enxaguamos bem o copo, para depois nós colocarmos água, para nós tomarmos uma água, um suco, o que seja. E assim é o Espírito Santo. Nessa noite o Espírito Santo, ele pede que nós nos esvaziemos de nós, que nós nos esvaziemos da nossa velha história, que nós nos esvaziemos dos nossos preconceitos, das nossas preocupações, e que nós ficamos com o coração e com as mentes liberadas, para que nós possamos receber essa porção que o Espírito Santo, ele tem para esse dia, para essa hora. Não é apenas uma mudança de ano, mas o Senhor nos propõe uma mudança de vida. O Senhor nos propõe que nós, crentes em Cristo Jesus, vivamos a vida que Ele determinou que nós vivemos. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos viver conforme as nossas expectativas. E não conforme aquilo que o Senhor falou. Como eu disse, nós temos que viver tudo para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça um passeio, quer você esteja numa reunião de família, quer você esteja com seus amigos, que tudo seja para a glória de Deus. Porque quando você faz para a glória de Deus, não tem como o Senhor não abençoar, como o Senhor não honrar. E também Deuteronômio 25, diz o seguinte, que lemos que o homem que edificasse uma casa nova, deveria desfrutar da casa nova. O povo deveria fazer uma nova oferta de manjares ao Senhor. Quando a pessoa construía uma casa nova, era para ela desfrutar. Não era para o outro desfrutar. Então, quando você abre o seu coração para o Senhor, é você que vai usufruir daquilo que o Senhor vai depositar em você. Você tem que estar pronto, aberto e falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus, age em mim conforme a tua vontade. Sei-la, não é fácil, não é. Não é fácil renunciar às nossas vontades, os nossos desejos. Não é fácil a gente renunciar à nossa carne, porque carne não converte. Ela está o tempo todo militando contra o Espírito. A fé desvai, a sua carne dispara. A fé diz: filho, não faça isso, anda por esse caminho. A carne quer falar para você: anda por aquele. É uma luta constante. Mas nós devemos crer que vai valer a pena. Porque a história que o Senhor quer construir na nossa vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. Irmãos, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração essa palavra, aí eu falei assim: Deus... Ele falou assim: filha, eu tenho nova história para a minha igreja. Eu tenho nova história para os meus filhos. Eu só preciso que eles se posicionem. Eu só preciso que eles se coloquem na posição de adorador, na posição de servo, de joelho dobrado, se esvaziando de si mesmo para que eu possa entrar e fazer morada. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos reservas. Nós não nos entregamos 100% ao Senhor. Nós colocamos o pé, mas nós temos medo de colocar o corpo. Porque tem até um dizer que fala, né, que fé é a gente colocar o pé para Deus colocar o chão. E muitas vezes nós não queremos fazer isso.
E eu sempre digo, quando a gente tem dúvida, é como se nós disséssemos para o Senhor: Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Só que o nosso Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas. Às vezes eu fico parando para pensar, eu falo: Deus, com que material o Senhor criou o ar, o Senhor criou a terra, o Senhor criou as folhas? Senhor, como que se forma o osso dentro do ventre de uma gestante? Não é? A pele, os olhos. É coisa sobrenatural, é coisa de Deus. E para nós, seres humanos, muitas vezes é muito difícil confiar nesse Deus. Sabendo que Ele faz o sobrenatural, o extraordinário, o inexplicável. E mesmo assim, nós somos tão falhos que nós não temos a fé de confiar nele 100%. Em Jeremias 31 diz assim: até a aliança que o Senhor fez conosco é uma nova aliança. Eis que vem dias, diz o Senhor, que fareis um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. O Senhor está propondo concerto nessa noite. Às vezes você fala assim: Sheila, eu passei o ano novo na igreja, mas às vezes ainda ficou um resquício de alguma coisa. Um resquício de dúvida, um resquício de desesperança, um resquício que você fala assim: mas amanhã é 2 de janeiro, e aí? Vai ser tudo igual? O Senhor tem nova história. Eu quero que hoje você saia com isso no seu coração. O Senhor tem uma nova história para mim. E não é apenas um clichê, e não é apenas um dizer de ano novo. Não, eu vou crer e eu vou viver essa nova história na minha vida. Senhor, eu tomo posse dessa nova história. Eu tomo posse daquilo que está escrito na Tua palavra. Porque o Senhor diz que ainda que haja um deserto, o Senhor vai fazer um rio passar. E sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que ainda que seja no seu lugar de sequidão, o Senhor pode fazer águas jorrarem. O Senhor, Ele pode mudar o quadro da sua história, independente do estado atual, porque o seu estado atual não é o seu estado final. Quando nós vemos lá no livro de 1 Samuel, que diz, né, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Não é que Samuel venceu a guerra, que ele erigiu ali um altar sobre uma pedra, até aqui ajudou o Senhor. Vocês sabiam que nesse mesmo lugar foi um lugar de derrota? Que há um tempo antes, nesse mesmo lugar, havia sido um lugar de derrota. Só que o Senhor mudou a história. No lugar da vergonha, o Senhor colocou dupla honra, como diz no livro de Isaías. O que o Senhor promete para nós é que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não importa o que aconteceu, não importa onde o inimigo te jogou, não importa se você escorregou, se você vacilou, não importa. O Senhor está contigo, pronto para uma nova história. Ele está com a caneta e o papel na mão para escrever uma nova história. E nós estamos dispostos nessa noite a dizer: Senhor, eu aceito. Eu aceito. Eu vou me livrar daquele fermento que Jesus mencionou, que contamina. Eu vou me livrar dos maus olhos. Eu vou fugir da aparência do mal. Eu vou me desviar daquilo que me leva para longe de Ti. Se eu andar pela direita, me leva para longe de Ti, então eu vou desviar para a esquerda. Se eu tiver que cortar a volta, eu vou cortar a volta. Se eu tiver que deixar de responder uma mensagem, eu vou deixar de responder. Se eu tiver que, de repente, limitar o contato com a pessoa, eu vou limitar. Porque às vezes tem pessoas que só vêm para nos colocar para baixo, usadas pelo inimigo. E o Senhor está dando um basta nessa noite. Só basta você se posicionar. Só basta você falar: Jesus, eu aceito.
Porque Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não é qualquer vida, não é qualquer história, não é qualquer coisa, porque o nosso Deus não é Deus de qualquer coisa, Ele é um Deus de perfeição. Sheila, mas eu não vou ter luta. Você vai. Só que o Senhor estará contigo em todos os dias até a consumação do século. Em Efésios 4:24, Paulo afirma que nós devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade. Então, nós temos que nos revestir dia após dia do novo homem. Lembra o que eu falei no começo? O viver em novidade de vida não é só no dia do batismo, mas é uma constante. Nós temos que manter a constância até nos tornarmos varão perfeito, até o dia que o Senhor vier nos buscar ou nós formos até Ele. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez, é matando a nossa carne, é matando o nosso ego, é matando as nossas vontades, é vencendo as nossas limitações. Se eu não consigo orar, eu vou me esforçar para orar. Se eu não consigo ler a Bíblia, eu vou me esforçar, eu vou procurar, nem de repente aqueles livros devocionais, até você pegar o hábito para ser uma coisa guiada. Eu vou fazer algo diferente em 2023, mas eu quero fazer uma nova história. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero estar em intimidade com o Senhor. Porque a maior e melhor história que o Senhor tem para nós é estar no centro da vontade dEle. É estar agradando, servindo, adorando, bendizendo o nome dele. Ainda que venham as lutas, mas que nós estejamos glorificando firme. Porque como diz aquele louvor, né, que as irmãs cantaram, vai ficar tudo bem. Porque é Ele que está conosco. Ele disse, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Ele não vai nos deixar. Ele não vai nos abandonar. Em Apocalipse 21:5, o apóstolo João escreve, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-lhe, escreve estas palavras que são verdadeiras e fiéis. Esse versículo, irmãos, ele pulsa toda vez no meu coração, toda vez que eu ouço. É o próprio Jesus que fala, ei, você está aí sofrendo, padecendo, lutando, mas fique firme. Porque vai valer a pena, tudo vai se fazer novo. Não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. O Senhor, Ele tem uma nova história para nós aqui no porvir. Porque aquele que for fiel até o fim, aquele que decidir viver uma nova história com Cristo, esse será salvo. O Senhor tem promessas. Eu sempre falo para Deus, se o Senhor não quiser me dar nada, não precisa. Porque o Senhor já deu a vida por mim na cruz do Calvário. O Senhor entregou o seu Filho por amor, sem eu merecer. Mas ainda assim, o Senhor me salvou tantas vezes. Alguns irmãos aqui sabem, eu fui livrada de um acidente de moto, que eu fui arremessada a 4 metros de distância. O Senhor me deu a vida novamente. Há 21 anos atrás, quando eu tive meu filho, na mesa de cirurgia, eu tive pré-eclâmpsia. O Senhor me salvou. Há 4 anos atrás, quase, eu fui ter minha menina. O Senhor me salvou de novo, porque eu tive uma arritmia cardíaca no centro cirúrgico. Ele deu o filho dele em meu lugar, mas Ele me salvou da morte tantas outras vezes. Há 1 ano atrás, eu fui diagnosticada com uma arritmia cardíaca severa. Eu ia precisar fazer um procedimento. Só que o Senhor, Ele nunca deixou me chamarem para fazer o procedimento. Porque Ele tem as formas dEle, os meios dEle. Enquanto eu servia a Ele,
Ele fez uma nova história, pastor. Eu tinha 44.295 batidas extras no exame de Holter. A doença regrediu para a glória e honra do Senhor, mais de 81%. De 44 mil caiu para 8 mil. É muita coisa, gente. Eu achava que eu ia morrer. Eu achava que eu ia infartar. E eu falava, Jesus, tem misericórdia, porque eu tenho a minha filha pequena, eu sou viúva. Eu já perdi meu marido há 2 anos atrás. Senhor, tem misericórdia. E Ele teve misericórdia. Então, quando eu sempre digo que eu prego aquilo que eu vivo, irmãos. Se eu estou falando para vocês que o Senhor, Ele pode fazer uma nova história, Ele pode. Ele pode fazer uma nova história na sua vida espiritual. Ele pode fazer uma nova história na sua família. Ele pode fazer uma nova história no seu trabalho, na sua saúde, na vida dos seus filhos. Porque o Senhor, Ele tem uma nova história para mim e para você. É Ele que faz nova todas as coisas na minha vida e na sua vida. Às vezes você fala assim, Sheila, eu nem acredito mais. Eu te convido, então vamos ler mais o que o Senhor tem a nos dizer. Porque aqui é a palavra de vida eterna, é a palavra de esperança. Que os nossos sonhos, eles não sejam enterrados, mas que eles sejam, em 2023, avivados para a glória de Deus. Irmãos, quando nós nos propomos a viver tudo para a glória de Deus, é sobrenatural, pastor. Quando a gente fala assim, Deus, eu quero viver para a tua glória. Eu quero que os meus filhos vivam para a tua glória. Eu quero te servir para a tua glória. Eu quero ter amizades para a tua glória. Tudo que Deus faz, Ele faz diferente quando é para a glória dEle. Porque nós estamos aqui, irmãos. É para servir ao outro e é para glorificar a Deus. E são 2 coisas que eu amo no meu coração. É glorificar a Deus e servir o meu próximo. E, irmãos, quando nós cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. Esse testemunho do meu coração. Muitas vezes, pastor, eu ia para o albergue, que nós fazemos um trabalho semanalmente no albergue. Eu ia passando mal, pastor. Mas eu falei, eu não vou ficar em casa. Se eu morrer, eu vou morrer no meio dos meus irmãos e eu vou morrer fazendo a obra de Deus. Às vezes eu ia para o asilo, no culto nos lares, passando muito mal, irmão. Só eu e Deus sabia. Eu nunca me queixei para ninguém. Mas eu falava, se eu morrer, eu vou morrer servindo. Se eu morrer, eu vou morrer adorando. Se eu morrer, eu vou morrer para glorificar o nome do Senhor. E que a nossa vida, irmãos, ela seja um sacrifício vivo para o Senhor. Você pode fazer aquilo que você puder, com a força que você tem. Porque como diz na parábola dos talentos, que o Senhor, Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Se você não tem condições de evangelizar as nações, o Senhor te dá a condição de evangelizar a sua vizinhança. Se você não pode evangelizar a sua vizinhança, mas você pode evangelizar o seu colega de trabalho. E nisso você constrói uma nova história para você e para o outro. Esses dias eu estava pensando que há quase 29 anos atrás, Deus usou alguém para convidar uma tia minha para ir para a igreja. E o evangelho chegou até a minha casa. Eu não consigo não falar disso, irmãos. Porque isso está dentro de mim. Né? Eu sou coordenadora de missões lá na igreja e isso está dentro de mim. Jesus, Ele veio para melhorar a vida das pessoas. Ele veio para servir as pessoas. E não tem como nós dizermos que somos cristãos se nós não servirmos ao nosso próximo, se nós não minimizarmos a dor do nosso próximo, se nós também não nos prontificarmos a construir uma nova história na vida do nosso próximo.
Porque é conosco que Cristo conta. Ele pode fazer nova todas as coisas. Para mim, para você e para quem a nossa voz alcançar lá fora, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que você guarde com carinho. E que essa nova história, ela seja uma realidade na sua vida. Em nome de Jesus.